Namaskar, bem-vindos ao canal Índia Sem Limites. Meu nome é Tarsila e hoje eu estou com mais uma entrevista aqui para vocês. Hoje eu vou entrevistar uma Jadiane chamada Patrícia e ela se auto-intitula Jadiane. Ela sabe que ela é uma pessoa que realmente só quer saber de homem indiano, de homem paquistanês, e ela admite isso, né? Diferente de algumas outras pessoas que sempre dão algumas desculpas, né? Ah, não, eu só tô conversando com aquele indiano ali pra passar meu tempo, e aí depois acaba mandando dinheiro, acaba mandando nude, acaba se apaixonando e depois o que acontece? Se ferra, né? Então temos aí a Patrícia, que ela se declara mesmo uma Jadiane de carteirinha, que realmente tem interesse pela cultura indiana e paquistanesa. Ela já chegou até mesmo a se converter ao Islã por causa de um paquistanês, depois ela voltou atrás e agora ela se veste toda caracterizada de uma indiana, porque ela gosta mesmo dos indianos, e ela vai contar aí um pouco sobre a experiência que ela teve com esses caras aí da Índia. Também ela vai falar um pouco do cara do Paquistão. E é isso, gente. Fiquem aí com a história dela. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com a Patrícia e ela é uma pessoa que teve aí alguns relacionamentos com indianos pela internet e agora ela tá com outro indiano e ela tá planejando encontrá-lo pessoalmente lá em Portugal. Então ela vai contar um pouco pra gente, assim, né, sobre essa situação, sobre essas histórias todas. Pode começar, Patrícia, pela sua primeira história, assim, como é que começou essa sua coisa, esse seu sentimento por indianos, assim, porque você diz que você tem essa tara, né, por indianos, não sei se é tara. Eu não acho que não seja tara, eu acho que eu adquiri uma empatia, sei lá, uma coisa assim que eu não consigo mais conversar com brasileiros quando o assunto é sentimento, entendeu? Isso começou tem mais ou menos, foi em 2011 que eu conheci meu primeiro indiano. Foi assim que ele lançou o Facebook, que começou o Facebook. E nessa época eu estava passando por um período assim, difícil no meu relacionamento, no meu casamento. E eu ficava muitas horas na internet e acabei conhecendo um indiano. Então você era Aí, casada com um brasileiro antes? sim, sim, era assim. Eu tenho 4 filhas e 2 netinhas. Mas Entendi. nessa época eu estava passando por problemas e não estava dando mais certo e eu estava muito triste. E aí eu comecei a conversar com esse indiano. No início eu não tinha nenhum. Eu não sabia nada sobre Índia, o que, que era Índia, o que, que era indianos, quais eram os costumes, eu não sabia nada. E aí eu passei a ficar de 6 a 8 horas por dia conversando com ele. Nessa época eu tinha uma loja e devido a ficar muitas horas com ele, a necessidade que eu tinha de ficar com ele, eu comecei a não dar mais valor para o meu trabalho. Por exemplo, os clientes entravam na loja e às vezes entravam e saía e eu nem via eles, entendeu? Aí eu comecei a deixar as coisas nas mãos assim, dos funcionários, né? As coisas já não estavam indo tão bem, porque eu chegava na loja, assim, se ele não tivesse online, eu não ficava inquieta. Então, assim, e ele foi me prendendo cada dia mais. Eu fiquei realmente presa àquele relacionamento de uma forma que quando ele não aparecia eu chorava o dia inteiro, entendeu? Eu fiquei totalmente vulnerável. E ele sempre mostrava a vida dele. Aí eu comecei a conhecer um pouquinho mais do que era a vida lá na Índia. Ele foi me mostrando, eu fui me apaixonando também pela cultura, pelas cores, pelo cinema. Aí, para poder conversar com ele e ter assunto, eu fui entrando cada dia mais na cultura, né? E ele me mostrava a realidade dele, que ele era muito pobre, que ele uma vez me mostrou que ele ficou uns 3 dias sem falar comigo. E aí eu perguntei o que tinha acontecido, e ele falou que o celular dele tinha quebrado, e aí me mostrou um celular quebrado, mas eu nem sei se aquele celular é realmente dele ou não. Sei que eu comprei um celular e mandei para ele, entendeu?
Entendi. E ele era mais E novo assim, que você na época? Ele era mais novo? sim, na época eu tinha por volta de 38 e ele tinha 22. Ah, tá. Bem novinho ele. Bem novinho. E depois ele fazia faculdade, ele fazia engenheiro mecânico, alguma coisa assim. E aí ele começou a me falar que o pai dele estava muito doente, a mãe dele estava muito doente, e ele não ia conseguir terminar a faculdade, porque ele tinha perdido um período, que seria o último, e o pai não tinha dinheiro para manter ele lá naquele lugar onde ele estudava. Embora ele não pagasse, era do governo, ele tinha que se manter, comer e essas coisas todas. E ele não ia poder concluir, porque o pai estava muito doente e não podia pagar mais um ano para ele, porque ele perdeu o último período. Daí eu falei, não, você não vai sair de jeito nenhum. Paguei a faculdade para ele, paguei para ele ficar lá até o final. Sempre que ele me pedia ajuda, eu dava, mas ele me fazia sofrer, nossa, eu chorava muito. Uma hora ele estava bem, uma hora ele estava mal, ele tinha problemas psicológicos, ele tinha depressão, ele tinha dupla personalidade. Aí ele falava que ia se matar, ele enchia a mão de remédio, me mostrava que ia se matar. E eu ficava aqui do outro lado desesperada. Minha vida virou um caos. Nossa. É um drama indiano, né? Um drama indiano. Porque, na verdade, Foi. agora que eu pensei assim, mas se ele era pobre, como ele pagava a faculdade de engenharia? Mas aí você falou que era pública, né? Não era pago? Entendi. Ele só tinha que pagar os gastos dele, né? Com comida, essas Entendi. coisas assim. Mas aí acabou que ele falou que o pai dele não podia pagar, o pai dele estava muito doente, porque eu fui, paguei e tal. Mas eu não. A gente não tinha nenhum tipo de. Como eu posso falar de plano para se encontrar, ou para eu ir até ele, ou ele para vir até mim. Aquilo era uma coisa só mesmo virtual. E, e assim, uma vez eu vi uma foto dele com uma menina lá da Índia, e aquilo me deixou transtornada, transtornada. E aí eu comecei a decidir que eu tinha que me separar dele, mas foi muito difícil. Para dizer a verdade, até hoje eu falo com ele, mas para me parar, o que que eu fiz? Eu entrei em outro relacionamento virtual. Mas nessa época você disse que você era casada. Então, por exemplo, como é que estava a situação com seu marido, assim? Ele sabia disso tudo? Sabia, mas se passaram muitos anos, né? Foram 8 anos. Nesse Entendi. período, nesse período houve muitas coisas que aconteceram e a gente também se separou, entendeu? De vez. Mas ele sabia do que estava acontecendo. Mas aí eu acho que se tornou tipo um vício para mim. Eu já não conseguia ter um relacionamento, não sei se físico, ou eu fiquei muito presa emocionalmente, porque o que eu precisava ouvir, eu ouvia deles, entendeu? Nessa época, tipo, eu brigava muito com meu marido e ele falava para mim assim: se olha no espelho, vê se você se enxerga. Você já é uma velha, você não vai conseguir mais nada. Essas coisas assim, entendeu? E eles não, eles falavam que eu era linda, eles falavam palavras bonitas, que me amava. Então, eu fiquei muito apegada a isso, entendeu? E aí eu só troquei de relacionamento, porque eu tava com ele e depois passei a ficar com esse paquistanês, com que eu fiquei muito tempo também, entendeu? Também cheguei a enviar dinheiro para ele. Aí, no caso, foi porque a gente estava planejando se encontrar. E ele precisava movimentar uma conta corrente do país dele para poder tentar conseguir o visto. E aí eu, de novo, fui trabalhar, fui ajudar, eu acreditava muito nele, confiava demais nele, entendeu? Ele também não era mais novo que eu. Sempre eles são mais novos, 10, no mínimo 10 anos, entendeu? Sim. E, e depois eu descobri que ele me traía, que ele ficava com outras mulheres na internet também. Entendi. Até quando, até quando eu descobri isso, eu já estava em Portugal. Eu saí daqui e fui para lá para tentar levar ele para lá. Seria mais fácil. A comunidade paquistanesa e indiana em Portugal é muito grande. Então eu fui para lá para tentar levá-lo. E acabei conhecendo lá um indiano. Entendi.
Mas nessa altura do campeonato não se passou pela sua cabeça que esses indianos, por exemplo, o primeiro indiano e o paquistanês, não se passou pela sua cabeça que eles queriam te dar um golpe assim? Golpe de, por exemplo, para sair do país deles, porque tem muito indiano, muito paquistanês fazendo isso, né? Eles procuram brasileiras, estrangeiras para poder casar com elas e sair do país deles, né? Isso é um tipo de golpe. No caso do paquistanês, depois que eu descobri a traição dele, tudo, eu pensei sim, porque ele realmente queria sair de lá. Mas o indiano não, porque ele nunca quis nem vir visitar o Brasil. Eu oferecia ajuda, lugar para ficar, dinheiro. Ele nunca nem quis pensar em vir ao Brasil, entendeu? Entendi. Agora o outro não. O outro realmente queria sair de lá. Sim, imaginei. Mas ele não conseguiu, então. Tipo, você foi para Portugal, aí vocês se encontraram ou não? O que aconteceu? Eu fui para Portugal para tentar levar ele para lá. Inclusive, eu passei por várias situações perigosas por causa dele. Quando eu estava aqui no Brasil planejando a viagem para Portugal, eu comecei a entrar em comunidades de paquistaneses que já estavam em Portugal, para tentar entender qual o caminho que eles tinham feito, para conseguir emprego para ele. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu tive encontro com vários paquistaneses, com vários, para tratar desse assunto, para falar sobre o visto, como eu poderia fazer para trazer ele, como eu conseguiria emprego, essas coisas assim. E alguns desses paquistaneses, quando se encontravam comigo, já mudavam de assunto, já não queriam mais me ajudar no intuito de levar eles. Porque, para eles, agora, depois de muitos anos, eu entendo a cultura e eu não entendia. Que, para eles, eles não têm contato com nenhuma mulher do país deles. Máximo com as mulheres da família. Sim. Então, eles já veem as ocidentais como mulheres fáceis, que eles podem fazer tudo com elas que não fazem com as deles. Sim. Então, quando eu encontrava com esses paquistaneses, eles olhavam para mim e já mudavam de ideia. Inclusive, me dava conselho. Falava assim, olha, esse cara ele não quer nada contigo, ele deve estar querendo mesmo só sair de lá, não existe amor entre vocês. Eu aconselho você a deixar ele, mas logo em seguida veio o convite para que eu ficasse com eles. Entendeu? Entendi. Sim, na cultura deles é assim muito difícil mesmo, né, deles interagirem com mulheres. É muito difícil mesmo. Então, por isso que eles veem em nós estrangeiras, né, eles nos veem como mulheres fáceis mesmo, igual você disse, né? Então, eles querem tentar de tudo com a gente, mas eles vão se casar de fato com a deles, né, com as mulheres deles. Sim, inclusive, assim, os muçulmanos, eles podem se casar mais de uma vez. Isso não é problema nenhum para eles. Eles, geralmente, eles têm a esposa deles lá no Paquistão e têm amantes na Europa. Eles vêm trabalhar na Europa, sustentar a família, e eles mantêm dois relacionamentos, um na Europa e outro no Paquistão. Muitas das vezes, com o consentimento da mulher, tipo, tem duas esposas, né? Eu conheço vários, hoje em dia eu conheço vários que tem duas esposas. E outros que não, que a esposa lá não sabe, mas ele mantém um relacionamento fora. E os indianos são a mesma coisa. Embora eles não possam, a religião não permite, e até é crime no país deles, ter outra mulher, a maioria que está na Europa prefere vir sozinho para ter uma vida de solteiro. E tem outras. Qual foi o caso desse indiano que eu conheci lá, entendeu? Eu ainda estava com um paquistanês, eu já estava me afastando dele por causa dessas confusões de outras mulheres que viviam me perseguindo em grupos e depois veio, colocou a foto dele na internet nu, então eu já estava me afastando dele. Né? Entendi. Quem que colocou a foto nu foi o paquistanês? Sim, mas não foi ele que botou, não. Ele teve uma mulher, foi assim, uma mulher tinha ódio de mim. E essa mulher perseguiu até entrar no Facebook dele. Começar a conversar com ele, aí chegar aqueles finalmente. E aí o que ela fez? Tirou print dele naquela situação e jogou nos grupos. Entendi. Entendi. Ah, tá, eu sei. Eu já ouvi falar disso, tá? Agora as brasileiras começaram a fazer vingança, elas estão fazendo isso. Aí nessa história aí, quando eu fui para Portugal, eu estava precisando de alugar
um apartamento para mim lá, e eu sempre ia procurar ajuda nas comunidades indianas, paquistaneses, nepaleses, mas nunca com brasileiro. Aí eu procurando, achei um indiano que estava alugando um quarto, tal. Aí comecei a conversar com ele, e no final das contas acabei não ficando com um apartamento, mas ele continuou nos meus contatos, e ele sempre me mandava bom dia, bom dia, bom dia, ele mandava bom dia. Eu não respondia, às vezes eu respondia só um bom dia, mas aí ele, na hora ele começou a conversar, e como eu estava lá sozinha mesmo, eu comecei a conversar com ele. Aí marcamos um encontro, fomos para a praia, passeamos, tal. Ele nunca mentiu para mim. Ele falou a verdade. Ele falou, olha, eu sou casado, eu já estou fora da Índia tem 5 anos. Tem 5 anos que eu não vejo minha família, não vejo minha mulher, tal, mas eu continuo casada e pretendo ficar casada porque é a minha cultura, é o que a minha família quer. Eu não poderia assim, desapontar meu pai, minha mãe, que esperam de mim, eles têm isso, né? Sim, sim, eles são muito ligados à família. Então ele falou, então é isso, se você quiser ficar comigo, a gente fica junto, eu vou te fazer companhia, eu vou fazer o que eu puder fazer, o que eu vou fazer, mas é aquilo, uma hora a gente vai ter que se separar, porque uma hora ela vai vir pra cá, falar a verdade, entendeu? Entendi. Ele estava separado dela há quanto tempo, assim, de distância da esposa? 5 anos, cinco 5 anos. anos, Sim, porque ele foi para Emirados Árabes, depois ele foi para Alemanha, depois ele foi para Portugal. E enquanto ele não tinha conseguido a documentação para trazer ela e os filhos, ele estava separado dela, né? E aí eu fiquei com ele um ano e meio, mais ou menos. E foi super bom para mim, porque tipo, quando eu fiquei sozinha, ele me ajudava muito com documentação, com tudo que eu não tinha acesso, não sabia, conhecimento, ele me ajudava, ele estava sempre presente quando eu precisava, entendeu? Mas eu me apeguei a ele, e chegou o dia de dizer adeus, porque ela conseguiu autorização para ir para Portugal, ela chegou lá com os filhos, ela e os 2 filhos, e aí eu tive que separar, mas foi muito dolorido para mim, eu achei que, não, eu sou forte, vou ficar com ele, mas eu vou sair dessa e vai ser como dizer adeus, porque para eles é assim, né? Estão com uma pessoa e dizem, ó, tchau, tempo, acabou. Mas mulher não é assim, né? sim. Eles são bem racionais, assim, quando precisa ser, eles são bem racionais. Tanto os homens como as mulheres indianas. É bem. Elas são. Elas são. Inclusive, ele também continua falando comigo. E eu tô para ir para Portugal dia 27. Só que, tipo, ele já sabe e ele já tá me rondando. Tipo, eu queria te ver de novo, porque eu nunca fui feliz, só sou feliz com você, mas você tem que entender meu lado. Eu não posso largar ela, porque ela tá aqui com as crianças, aquelas coisas. Mas eu não quero mais, entendeu? Não quero mais, não vou me envolver nisso. Já estou envolvida com uma história que também eu já sei, como eu disse, tenho o pé no chão, sei que vai ser temporária. Apesar de eu gostar muito dele, ele é uma pessoa aparentemente boa, aparentemente gostar de mim, ele tem a metade da minha idade. Mas é o Mas que? é o quê? Foi por Foi por internet internet também que você também que você conheceu ele. conheceu ele. Esse Esse último, né? último, né? Esse último foi assim. Eu ainda estava em Portugal e ele estava num país chamado Malta. Sim. E eu não sei se ele viu no meu story. Não, ele disse que se interessou por mim porque viu a minha foto de perfil com uma bandeira da Índia. No meu perfil no Facebook sempre tem alguma coisa relacionada à Índia. E ele perguntou, ele falou assim, uma mulher branca assim, não tem nem nenhum traço de Índia, será que ela é casada? Será que ela tem algum grupo? Por que ela tá com a bandeira da Índia? Aí ele entrou para falar comigo, eu estava em Portugal nessa época. Aí ele falou assim, eu moro em Malta aqui e queria saber mais de você, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas eu tô com vontade de ir para Portugal, será que quando eu chegar a gente pode se encontrar? Porque eu gostei de você gosta da Índia, você conhece muita coisa de lá, então eu falei, eu tenho namorada, né? Nessa época ainda estava com outro. Eu falei assim, não, eu tenho namorado, mas se você quiser conhecer, conversar, sair, tomar alguma coisa, não tem problema nenhum, a gente pode conversar.
Só que se passaram muitos meses. Ele estava em outro país. Quando ele entrou em contato de novo comigo, eu já não estava em Portugal, eu já estava no Brasil. Entendi. Aí ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu já cheguei em Portugal, e aí, vamos marcar pra gente sair e tal. Eu falei, agora eu não posso mais, agora eu tô no Brasil, entendeu? Já não tô mais em Portugal. Aí continuamos conversando, até que a gente começou, tipo, namorar, entre aspas, assim, né, virtualmente. Eu resolvi ir ao encontro dele. Já comprei a passagem e tudo, ele já tá arrumando tudo lá, apartamento, arrumando as coisas, preparando para me receber, a gente vai ficar junto. Mas eu sei que é por pouco tempo, porque ele tem 24 anos. Vai ficar escondido, vai ficar comigo escondido da família dele, porque a família dele não ia permitir um negócio desse, né? Entendi. E ele tá lá para trabalhar, para tu ver, ele tá lá para trabalhar, para juntar dinheiro para o casamento da irmã. Porque tu sabe que lá as mulheres têm que dar um dote, e não é pouca coisa. E ele é o único homem da família, o único filho, então ele teve que sair do país dele para trabalhar para juntar dinheiro para o casamento dele. E ele fala, ele é muito sincero comigo, ele fala, Paty, olha só, daqui mais uns anos, vamos botar aí 3, 4 anos no máximo, a minha família vai arranjar alguém para me casar. Porque eu vou ter que ter filhos, você não tem mais idade para ser mãe, e eles não vão aceitar, porque você é estrangeira, você já é muito mais velho que eu, mas enquanto a gente puder ficar junto, queria fazer um ou outro feliz, a gente vai fazer. Mas uma hora eu vou ter que ir. Inclusive, ele até falou comigo, se eu me casar, se eu me casar, eu vou ter ela lá e você aqui. Eu nunca vou te deixar fazer, mas eu não vou querer. Entendi. Eu não Então vou querer, não. ele tá trabalhando na Europa para juntar dinheiro pro dote que a irmã dele precisa dar para a família do noivo, né? Ainda tem muito essa questão do dote na Índia. Muitas famílias não são mais adeptas, mas muitas são, né? Então eu entendo. Mas assim, essa questão de novamente você tá com um cara mais novo, de novamente você saber que não vai ter futuro, isso não te deixa meio, sei lá, insegura, assim? Tipo, você vai sofrer de novo, porque você sabe que você vai sofrer de novo. Eu já vou fazer 50 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha sonhos de ter um relacionamento duradouro, um casamento perfeito, isso, aquilo, outro. Hoje, eu já não tenho mais nenhum sonho para o futuro. Eu só vivo o presente, só o momento. Então, hoje, o que que me importa? Eu me sentir feliz e estar com alguém que me faça feliz e que eu me sinta bem com ele, só isso. Eu nunca tenho um relacionamento com homens mais velhos do que eu, sempre mais novos. Não sei por quê, não procuro. Acontece. Que nem esse último que eu tive, ele tem 40 anos, 10 a menos que eu. Agora, esse outro é muito novinho, ele tem 24, ele tem 25 anos a menos que eu. 25, entendeu? Sim. Mas eu não procuro, acontece, eu não sei o que que é, entendeu? Talvez se eu achasse uma pessoa madura, não na Índia eu acho que eu não vou achar ninguém, assim, para ter um compromisso sério. Você sabe que eu tive relacionamento com esse indiano por 1 ano e meio, e eu acho que eu me coloquei assim totalmente submissa a ele. Foi completamente diferente se eu tivesse um relacionamento com um brasileiro. Eu ia impor o que eu gosto, o que eu quero. Ele fazia de mim o que ele queria, porque ele era assim, sabe, machista, mandão, entendeu? E eles são assim, tanto que esse meu namorado agora mais novo, ele já começou a dar ordem. Assim, ó, quando você chegar, essa parte de você que vai fazer, comida é contigo, isso é contigo, isso é contigo. Eu falei, ó, eu não sei cozinhar comida indiana. Só sei fazer comida brasileira. Aí ele, não, não tem problema, eu te ensino, não sei o quê, mas eu já conheço essa história de eu te ensino, entendeu? Aham. Porque o outro era assim, eu fazia as coisas para ele comer, ele não gostava. Ele falou, você é horrível, não cozinha mais não, vou morrer de fome. Porque gosta daquelas comidas cheias de tempero, pimenta, aquelas coisas todas. E eu não estou acostumada com isso, entendeu? Mas Quando aí, ele por estava exemplo, você vai para Portugal e se der alguma coisa errada,
se der alguma coisa errada, assim, você tem como voltar, você já tem tudo pronto, porque muitas mulheres vão, se aventuram e não tem como voltar depois, né? Muitas vivem até um cárcere privado, né? Eu tenho 3 planos. Quando eu fui da última vez, eu também tinha. Eu nunca vou assim. Ah, eu vou e vai dar certo. Não. Vai que chega lá, eu não gosto dele. Ou ele não gosta de mim. Ou a gente não se adapte um ao outro. Então, eu sempre tenho um segundo plano, entendeu? Eu quero chegar, assim que eu chegar, eu já vou começar a trabalhar, porque eu tendo meu trabalho e meu dinheiro, a hora que eu quiser eu saio, entendeu? E eu tenho também algumas amigas que moram lá, que também estão prontas para me socorrer se eu precisar, entendeu? Eu Ah, não vou assim, aleatoriamente, porque é perigoso demais. Se fosse pro país deles, eu nem iria. Entendi, sim. É importante que você tenha amigas lá, porque realmente tem muitos casos aí que a mulher vai e acaba se ferrando, porque, né, enfim, o cara às vezes é meio doido, e aí a mulher não, vai sem dinheiro, vai sem passagem de volta e não tem recurso e acaba se ferrando, né? Por isso que eu perguntei. Tipo, eu penso também, porque a gente conversando pela internet é uma coisa, pessoalmente é outra. E eu conheço eles, essa história de querer bater em mulher, essas coisas. O outro uma vez disse pra mim que ele batia na mulher dele. E eu briguei muito com ele. Eu falei, tipo assim, encostar a mão em mim um dia, eu chamo a polícia pra você. Tem aquele que você conheceu em Portugal, pessoalmente? É, sim. Ele já chegou a dar um tapa na minha cara uma vez. Nossa, e ele deu e tipo assim, o que que aconteceu? Você chamou a polícia? O que aconteceu? Não chamei nada, chamei nada. Fiquei uma boba. Porque foi assim, ele tipo, tava brincando, mas ele não tava brincando. Porque a gente conversou pelo WhatsApp e brigou, e eu mandei, falei, vai se entendeu? Falei pra ele. E ele ficou muito, muito, muito bravo comigo. Só que passou 2, 3, 4 dias assim, a gente se encontrou, né? Eu já tinha até esquecido. Aí quando eu cheguei perto dele, pá, na minha cara. Passo na minha cara. Levei até um susto. Eu, que é isso? Eu nem lembrava, mas tinha brigado com ele nem nada. Ele falou assim, que é por você ter mandado eu me fuder. Entendeu? Nossa, que doideira. E depois Mas disso, aí, depois desse tapa, você ficou com ele por quanto tempo ainda? muito tempo, porque no mesmo dia que ele me deu o tapa, ele me agarrou assim e me deu um beijo falando, eu fiz isso só pra você sentir, quem manda sou eu sou o homem. Então, é assim que eles são. Eles acham que tem direito de bater na mulher. Eu, tipo, fez a comida, não gostei, bato. Sim, sim, muitos deles são assim, por isso que eu até te perguntei, né, se der alguma coisa errada, se você tem pra onde fugir, porque você não sabe como que vai ser com esse outro cara, assim. Assim, por exemplo, você se considera uma Jadiane? Você sabe que é Jadiane, né? Não sei. Não, então, Jadiane, eu tinha ligado as mulheres que estão com homens muçulmanos e que tipo, se reveste que nem aconteceu no meu caso, né? Quando eu estava com a paquistanês, eu cheguei até me converter ao Islã, ao hijab. Como a Ana diz, para mim, eu entro no clima. Olha, Você se caracteriza da cultura do cara com quem você tá, né? hoje eu estava com ele e ele falou assim: Nossa, você tá linda, uma princesa hoje, porque eu tô com roupa indiana, tô com bindi. É, eu percebi. Eu percebi. Aí, ó. Ah, tá. Entendi, é. É, muitas mulheres elas entram no personagem. Eu gosto de roupas indiana, tudo, mas quando eu tava na Índia, eu comecei a querer me distanciar, assim, eu queria quanto mais eles queriam, porque eu tive um namorado indiano, né? Então assim, parece que quanto mais ele queria fazer com que eu adentrasse na cultura dele, mais eu queria ser ocidental, né? Então eu meio que confrontava. Eles podem sair da Índia, mas a Índia não sai deles. sim. Eu falo isso para eles. Eles mantêm fielmente aquela cultura. E, tipo assim, eles têm um amor tão grande pela mãe. Isso eu acho bonito. Mas eles, tipo, ele pode estar contigo, tá apaixonado por você. Se a mãe dele falar que não é você, ele vai te largar. Vai. Entendeu? Ele vai embora, não tem jeito. Não é como brasileiro, que, pô, não, mãe, você não gostou dele, mas eu gosto, vai lá e casa. Não é assim.
Sim, é diferente. E, assim, é muito raro um cara que confronta a mãe. É muito raro mesmo. Quase, quase impossível. Inclusive, com o muçulmano, com outro que paquistanês, a gente conversava muito sobre segunda esposa. Eu gostava tanto dele que eu falava, não, você pode ter segunda esposa. Eu não me importo, desde que eu fique num país e ela fique no outro. Não tenha convivência, porque você vai ter que ter filhos. Eu não posso, não quero, não tenho idade para ter filho. Mas eu respeito essa teoria assim, de segundo casamento, é diferente de traição. Porque, para mim, eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma amiga que ela é casada com um paquistanês e ela não aceita de jeito nenhum que ele tenha um segundo casamento. E, às vezes, a gente conversa e eu falo para ela, Ana, olha só, eu vejo de uma forma diferente. Porque a gente está sendo egoísta, da gente entrar dentro da vida do cara, de uma religião diferente, de uma cultura diferente, e querer que ele se adapte a nós, ao nosso conceito de casamento, que só pode ter uma, e a gente tem que pensar no lado dele também, no lado da tradição da família, porque se ele abandonar tudo, ele vai ser infeliz. Sim, é justamente isso, né? A pessoa vai, se relaciona com um cara muçulmano e não entende sobre a religião, não pesquisa direito sobre a cultura do cara, e aí depois tenta mudar o cara, né? Mas se é pra mudar o cara, namora um brasileiro, então, namora um ocidental. Você falou exatamente o que eu falo para ela. Porque ela fala assim, mas Paty, se ele tiver uma segunda mulher, isso é bigamia, é traição. Eu falo, não, segundo a tua visão. Porque segundo a visão dele, isso é permitido. A religião dele permite. Então ele não vê como um pecado, você vê. Mas assim, você acha que, por exemplo, você disse que você já se converteu ao Islã e agora, por exemplo, você se converteria ao hinduísmo? Como é que tá essa situação? Você se converteu ao Islã, agora você não é mais muçulmana? Como é que tá essa situação? Não sou mais, porque eu acho que quando eu entrei, quando eu comecei a conversar com ele, que a gente nem namorava, ele começou a me ensinar o Islã, eu achava tudo muito bonito. Eu realmente achava bonito, entendeu? Ele começou a me mostrar que o jeito dos muçulmanos tratar as mulheres que era certo, que era com respeito, que o fato dele não querer a mulher dele nua não era uma opressão, mas era porque realmente ele respeitava ela, entendeu? Então eu achei que comecei a achar tudo muito bonito, comecei a estudar, estudava mesmo, entrava em vários grupos, estudava as orações, de tudo. Eu cheguei a pensar mesmo em me reverter completamente, mas eu acho que eu fui muito levada pelo que eu estava sentindo por ele, entendeu? Sim, sim. Depois que tudo passou, eu comecei a pensar, poxa, eu nasci cristã, minha família toda é cristã, eu conheci a Bíblia como verdade, como é que eu vou renegar tudo isso por causa de um homem? Sim. E você não acha que quando a pessoa começa a agir dessa forma, você não acha que a pessoa começa a ficar meio que sem identidade, né? Porque, sei lá, ela meio que começa a querer ser uma coisa que ela não é, alguma coisa assim, né? Sim, sim, você começa a não se reconhecer. Entendeu? Ele me chamava de Aisha, e eu passei a adotar aquilo para mim. Eu não me chamava nem mais pelo meu nome, eu não era Patrícia, eu era Aisha. Você não começa a não se reconhecer, entendeu? Eu acho que, na verdade, a gente coloca assim na mente da gente, a gente fabrica uma pessoa na nossa mente, e às vezes o cara não é nada daquilo, mas só que você passa a acreditar no que você criou, você começa a namorar uma pessoa que você está criando, que ela nem existe, entendeu? Eu posso te falar uma coisa? O Islã não fica devendo em nada ao cristianismo. O cristianismo, se você for observar a Bíblia e o Corão, tem a mesma sintonia. Tudo que um muçulmano não pode fazer, um cristão também não pode fazer. O cristão tem que se guardar para o casamento, tem que ficar virgem até o casamento, ele tem que ser homem de uma mulher só, e várias outras coisas que o cristão não cumpre. Nós somos um país cristão, né? Sim, Mas sim. Os cristãos também não cumprem. as atitudes dos brasileiros não condizem com o cristianismo. O muçulmano é a mesma coisa, eles não gostam que fale, mas eles são iguais, eles pregam uma coisa e vivem outra. Sim, sim, é verdade. A hipocrisia dos dois lados, se for ver, né? Esses paquistaneses que eu conheci em Portugal, todos eles queriam me levar para a cama deles. Uns até já eram casados, outros solteiros, mas como assim? Se eles não podem fazer sexo só com a esposa? Entendeu? Entendi.
Então é só hipocrisia, mais nada. Quando eles têm a chance, eles fazem sim. Mas eu tô falando, eu sou completamente Jadiane. Porque agora eu sou, não sei se um dia eu vou me livrar disso. Mas a minha vida, a minha família, os meus amigos já me chamam assim, quando me veem, ô Indiana, que a minha casa tem um monte de coisa de indiano, minha roupa. Aí eu ganho presente no Natal, é brinco indiano, é livro sobre a Índia. Eles já sabem que eu fico dentro desse circuito, entendeu? Mas Entendi. assim, não sei se um dia eu vou me livrar, mas agora eu vou entrar numa nova aventura daqui a 3 meses. Você tem que ver que gracinha que ele tá preparando tudo pra mim, sabe? Doido, diz que não tá nem dormindo, doido que eu chegue. Mas quando eu chegar, eu vou mandar notícias e falar se foi pesadelo ou sonho. Sim, sim. Se foi pesadelo, você vem contar pra mim de novo. Mas tu imagina, tu já imaginou um menino de 24 anos, virgem, nunca teve mulher na vida, deve ser um pesadelo, mas eu tô disposta a Ah, eu, encarar eu não com ele. acredito nesse negócio de ser virgem, não, viu? Já ouvi tanta história. Sim, eu falei isso pra ele também. Assim, você nunca beijou uma mulher? Não, nunca beijei uma mulher. Nunca ficou com uma mulher? Nunca fiquei. Aí diz ele que tem a prova. A prova. Eu falei, que prova é essa, meu Deus? Hum, Eu não acredito, não. Mas que nem teve um paquistanês também que falou comigo isso, que ele era virgem, não sei o que. Não, era nada. Conversa fiada, eles vêm pra Europa, eles andam com prostituta, eles ficam com mulheres. Isso é mentira. Entendeu? Bom, pelo menos você está sendo sincera comigo e com você mesma. Você confessa que você é uma Jadiane, porque tem muitas que falam, ah, não, sabe, eu só tô assim, vendo como que é. Tem umas que quer adentrar num relacionamento com um cara mais novo, mas depois fica cheia de esperança. Você já tá Não. sabendo que não tem esperança. Não é que uma mulher com 50 anos, que já foi casada, já tem filhos adultos, tem netos. O que mais que ela quer da vida a não ser só viver e curtir? É isso que eu quero. Eu não tenho mais perspectiva de formar família, de ter isso, ter aquilo outro. Eu quero curtir, ser feliz. Só isso. E é o que eu acho que ele também quer. Ele também sabe que não vai poder se casar comigo, não vai formar família comigo. Tipo assim, ele falou, eu tô sozinho aqui, vou ficar mais uns anos, depois eu vou até a Índia, talvez para me casar e volto para cá, porque eu vou ficar, tipo, trabalho, fico um tempo aqui, um tempo lá, e agora eu tô aqui sozinho, sem ninguém para cuidar de mim, eu também quero ir para lá, mas eu também não tenho quem cuide, então a gente junto assim, tipo, útil ao agradável. Falei com ele, a gente fica junto, eu cuido de você, você cuida de mim, a gente vai trabalhar, você trabalha, eu trabalho, a gente compartilha tudo. Ele tá sendo até legal comigo, porque ele mandou o dinheiro para minha passagem, entendeu? Pagou as minhas passagens, vai pagar, ele falou que vai pagar tudo para mim ficar lá o tempo que eu precisar até arrumar trabalho, entendeu? Então, eu fiz uma entrevista essa semana com uma outra seguidora e eu perguntei, né, uma brasileira também que adora indianos e eu perguntei eu fiz essa pergunta para ela, né, o que tem nos homens indianos que não tem nos brasileiros? Assim, por que que tem tanta mulher indo atrás de gringo? Tipo, na sua opinião, o que que você sente? Eu sinto que os homens brasileiros mentem pouco. Meu Os Deus, indianos, tô indiano mente os mais. mente mais e a gente gosta de ouvir mentira. Porque, tipo assim, os brasileiros hoje em dia, como tá tudo muito explícito, eles não fazem questão nenhuma de ter sentimento por ninguém, né? Pelo contrário, quanto menos demonstrar sentimento é melhor. Não é assim? É, Ah, não, só peguei, fiquei com ela uma noite, nem sei o nome, tá tudo muito assim, entendeu? E a mulher, ela é romântica. Então, quando você acha um cara que fica dizendo, minha princesa, eu te amo, eu quero cuidar de você, coisa que você não ouve no Brasil, entendeu? É só isso. E muitas das vezes, eles estão mentindo, estão fazendo um jogo, mas a gente acaba que gosta de ouvir isso. Você tem que ver como que esse menino me trata, esse menino. Eu estava falando com ele agora há pouco, ele mandou uma mensagem perguntando se eu já tinha terminado, que eu falei que ele ia conversar com uma amiga, porque, tipo assim, ele vai dormir antes de dormir, ele tá lá comigo, entendeu? É todo romântico, também sendo todo dramático, a gente briga, ele fica chorando, fica ligando pros meus amigos, eu bloqueio ele, faz drama, diz que vai se matar, essas coisas assim, entendeu? meu Deus. A gente gosta disso. Agora,
por causa disso. Acho que o brasileiro se afastou muito de coisas sobre sentimento, sabe? Romantismo. Não existe mais isso aqui, assim, é só sexo, sexo, uma noite e amanhã outra, e acabou. Acho É que é porque isso. no Brasil realmente ficou tudo muito fácil, né? As mulheres ficaram muito mais fáceis, os homens ficaram muito mais fáceis. Eu acho que tá todo mundo muito fácil e muito na perversão, assim. Então, é por isso que isso acontece, mas Hoje em dia, se você é promíscuo, se você falar que saiu com várias, você aceita. Se você falar que não, que você gosta de carinho, que você gosta de relacionamento, de ficar com uma pessoa só, você é taxada como antiquada, como antiga. assim, eu concordo que a mentira deles é boa, né? Uma lábia boa, mas assim, Boa, eu já boa. prefiro eu já prefiro um cara que não mente, porque eu já sofri demais na mão de indiano e pra mim já chega. No Brasil, eles acham assim que a mulher de hoje em dia, ela gosta muito de sexo. Ah, o cara tem que ser bom em sexo, porque a mulher vai ficar com ele. Já com os indianos é ao contrário, porque não é que eles não possam ser bons também, mas pela cultura e o jeito que eles são criados, essa parte fica em segundo plano para eles. Isso é bonito neles. Pro Eles cara dão que é muito sério, valor né? à Pro família. indiano que é Não é? sério. Pro indiano que é sério, porque tem uns que. Então, não, eu tô falando, eles dão muito valor à família, e quando eles têm uma esposa, que eles vão escolher uma esposa, eles não escolhem pela quantidade de sexo ou pelo corpo dela. Não. A família que vai escolher, ele vai ter que fazer aquilo ali dar certo. Sim, mas aí muitos deles depois têm amantes, né? Essa é a questão. Tem amante. E tem amante. Eu não sei se isso acontece lá na Índia. Eles têm amante lá. Acontece. Mas muitos vêm para a Europa e têm amante, e outros ficam na internet com mulheres. Sim. Eu mesmo tenho, assim, eu tenho vários amigos. Já cheguei a ter mais de 5.000 amigos indianos. Nossa. Não, mais de 5.000. Então, eu sei que muitos casados me propôs sexo virtual. Inclusive, eu tinha um amigo, que é muito bonito, por sinal, ele é um Singh, daqueles que usa turbante. E uma vez eu abri a câmera e estava lá fazendo aquelas coisas com a esposa dormindo do lado. Nossa, não, eles são cara de pau mesmo, eles são cara de pau. Então, pra você ver, eles ficam lá dando de bom mocinho, pai de família, mas eles procuram outros meios também, entendeu? Sim. Eu já fui traída com 2 indianas, né? Eu namorava um indiano na Índia mesmo, não era pela internet não, mas fui traída com 2 indianas, então assim, eles traem mesmo, lá na Índia mesmo. Não precisa ir na Europa, não. Qual seria o recado final que você tem para dar para as mulheres que estão aí se relacionando com indianos e que esperam se casar com eles, né? O que você fala para essas mulheres? Eu acho que eu falo sobre mim, tipo assim, se olhe no espelho e reconheça quem você é, reconheça a situação que você vive e aceite. Porque não adianta você ficar se iludindo, sabendo, no meu caso, que você tem 50 anos, o rapaz tem 24, que ele vai se casar com você vindo dessa cultura, que não vai. Se você está disposta, como eu, a viver o momento, a ser feliz, a se aventurar, ok, você pode fazer. Agora, desde que você tenha os pés no chão, não fique imaginando você chegando de mãozinha dada na casa da família, sendo aceita ou casando, porque isso não vai acontecer. Sim, então você tem que assumir os seus atos e as consequências. As consequências podem ser essa que você falou. Mais tarde você está muito apegado ao cara, chorar, sofrer, mas são consequências dos atos que você está fazendo naquela hora, entendeu? Mas casar não. As mais novas, que ainda têm a mesma idade que o cara, ou são mais novos, pode ser, né? Não vou dizer que 0%. Existe uma chance, sim. Eu tenho amigas casadas com indiano que está na mesma idade. Pode ser que aconteça. É raro, mas acontece. Agora, as na situação como eu, que são mais velhas, não vai acontecer. Esse é o recado. Não vai acontecer. Eu concordo plenamente com você e eu agradeço a sua presença aqui no meu canal. Muito obrigada. Muito obrigada por contar a sua história e, enfim, abrir os olhos de algumas mulheres e obrigada por ser sincera, de você realmente falar que você é uma Jadiane. Tô mesmo, Jadiane. Pati Jadiane.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da história dela, espero que vocês tenham gostado da participação dela aqui no canal e deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, porque veja só, ela se define mesmo uma Jadiane, ela não esconde que ela quer mesmo uma fuleiragem, né? Ela realmente confessou, né, que ela não tá esperando nada desses indianos, por mais que depois ela sofra. Ela confessou que ela só quer mesmo ficar com os caras e assim, não quer casar, ela não espera nada de compromisso sério com eles, né? Então, eu acho que tá faltando essa sinceridade em algumas mulheres aí que se relacionam com indianos, com árabes, etc, né? Porque muitas não têm essa sinceridade de se auto-intitular Jadianes, né? Então, enfim, gente, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscreve aqui no canal para apoiar o meu trabalho, para que vocês possam também estar recebendo os próximos vídeos que eu estarei postando, porque não, eu não posto somente vídeos que falam sobre relacionamentos, né, que alertam sobre golpes, não, eu falo também sobre outros assuntos que têm a ver com a Índia e com a cultura asiática. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Namaskar!